Olá pessoal, hoje vamos ver onde a força magnética é usada, mas o que é a força magnética afinal? A força magnética é resultado da interação entre dois corpos dotados de propriedades magnéticas, como ímãs ou cargas elétricas em movimento. No caso das cargas elétricas, a força magnética passa a existir quando uma partícula eletricamente carregada movimenta-se em uma região onde atua um campo magnético. Em nosso cotidiano, podemos nos deparar com diversos aparelhos que fazem uso de um princípio básico da força magnética. No caso de um condutor percorrido por uma corrente elétrica, quando colocamos em um campo magnético, surge sobre ele uma força magnética. Essa força pode ser usada em centenas de aparelhos, como por exemplo motores elétricos de corrente contínua, disjuntor e alto-falantes. Veremos agora o princípio de funcionamento de cada um deles. O motor elétrico é uma máquina destinada a converter energia elétrica em energia mecânica. Seu princípio de funcionamento tem por base o efeito de rotação das forças que atuam em espiras colocadas em um campo magnético uniforme. Um motor é constituído de um condutor em formato de espira retangular, pelo qual circula uma corrente elétrica e que pode girar livremente em torno de um eixo. A corrente entra por um dos terminais e sai pelo outro terminal. Se colocarmos a espira imersa em uma região onde há um campo magnético uniforme, como por exemplo entre os polos de um ímã em formato de ferradura, os lados das espiras ficarão sujeitas à força magnética de sentidos opostos. Dessa forma, ao aplicarmos a regra do tapa, perceberemos que um dos lados da espira será impulsionado para cima e o outro para baixo, impulsionando assim a rotação. Se não me engano, a campainha funciona de força magnética. A campainha elétrica é uma dentre as muitas aplicações dos eletroímãs, que são dispositivos formados por um núcleo de ferro inserido em um solenoide. Quando uma corrente elétrica é estabelecida na bobina do eletroímã, cria-se um campo magnético capaz de atrair outros materiais magnéticos e ferromagnéticos. Quando alguém pressiona o botão da campainha, o circuito é fechado e uma corrente elétrica é estabelecida em seu interior. Com isso, o eletroímã é carregado e gera um campo magnético, atraindo assim o badalo. Isso ocorre porque o eletroímã passa a se comportar como um ímã. No momento em que o badalo é atraído pelo eletroímã, que adquire propriedades magnéticas, ele se choca com o gongo e provoca o barulho da campainha. Depois que isso ocorre, a corrente elétrica no sistema é cessada e o badalo volta para a sua posição de origem. Eu acho que ele funciona por eletromagnetismo. Um alto-falante funciona de maneira inversa ao microfone. Ele é um dispositivo que transforma energia. Ele recebe o sinal elétrico, ou seja, energia elétrica, e converte em vibrações físicas, criando uma variação na pressão no ar à sua volta e, consequentemente, dando origem às ondas sonoras. Seu principal componente é o conjunto magnético, ou seja, o ímã permanente e a bobina móvel, que é responsável por produzir um campo magnético à medida que for percorrida por uma corrente elétrica. O processo acontece da seguinte maneira: a bobina móvel está imersa no campo magnético do ímã permanente e, à medida que se aplica uma corrente alternada em seus terminais, é gerada também uma densidade de fluxo magnético pela bobina. A interação entre esses dois campos magnéticos faz com que a bobina móvel se desloque num determinado sentido. Como a corrente é alternada, o sentido do campo magnético gerado pela bobina varia de acordo com a variação do sentido da corrente, fazendo com que ora tenhamos uma força resultante para fora e ora uma força resultante para dentro. A grandeza física que estabelece essa resultante é a força de Lorentz, ou a força magnética, a qual é determinada de acordo com a regra do tapa. A mudança de direção da força gerada dá origem ao movimento da bobina móvel e, consequentemente, da centragem e do cone, ocasionando também a movimentação do ar na mesma frequência e gerando a onda sonora.